Olá, amigos youtubers, sejam todos muito bem-vindos ao Canarinho ECD Reconstrução. Galera, hoje estamos indo para a terceira e última parte da palestra sobre canários ágatas, com o criador que é campeão na série de canários ágatas, Rodrigo Rezende Albuquerque. Beleza, meus amigos? Uma super palestra que foi ministrada no grupo Formando Canaricultores no WhatsApp e Telegram. Desde já agradeço os moderadores do grupo por uma iniciativa excelente na canaricultura brasileira. Beleza? Sem mais delongas, vamos embora para a palestra, meus amigos. Amigo, eu vou te falar a verdade. Eu dou cataxantina desde o ninho por causa dos intensos. Então, eu nunca fiz o manejo dos mosaicos após fornecer cataxantina após 45 de dias, particularmente, tá? Embora teve uma época que começaram com isso aí no julgamento, lá no Campeonato Brasileiro. Então, uma hora eu achei que eu ia ter que fazer isso, mas aí depois acho que o negócio foi por água abaixo no caso da linha escura. Eu acredito que não tem influência não, vou te falar o porquê. Porque se o canário, se você não colorir, ele tiver que vir com aquilo ali colorido, vai vir com lipocromo alaranjado antes de você estar vindo fornecendo a cataxantina, vai vir aqui algum pigmento, né, da cor natural do bicho. Então eu acho que aquilo ali já é manifestação genética mesmo, tá? Júlio, nunca importei não com aves, todas daqui, tá? Tudo daqui. Inclusive, isso foi interessante porque, como eu mencionei acima, né? Outro dia eles me colocaram no grupo dos campeões da Europa, né? De topázio. Tem um grupo deles lá. E eles me perguntaram isso, se eu comecei com aves da Europa. Falei que não, 100% made in Brasil, tá? Aliás, diga-se de passagem, acontece ao contrário. Vem muitas pessoas de fora, nós temos muitos criadores excelentes, chilenos, argentinos, eles vêm buscar muita coisa com a gente. E eles têm excelentes aves também, a gente lembra disso, que eles são, não, tem baitas criadores lá. Mas é legal esse intercâmbio, porque às vezes tem, né, buscam um gancho, né, aquela coisa que está faltando lá, às vezes eles vêm buscar isso com a gente. Então, eu acho que a nossa ornitologia no Brasil está de parabéns, todos os criadores de todas as cores, né? Nós temos aqui a linha escura né, os canários, os cobres, azuis, verdes. Não, acho que a gente dá show na Europa, para te falar a verdade. Então, eu comecei criando ágata vermelho mosaico. Nessa época eu não competia. Criei ele uns 3 anos, aí comecei a ver os primeiros na internet, na Europa, achei a coisa mais linda do mundo. E foi uma dificuldade danada em conseguir esses bichos aqui. Aí quando o pessoal começou a criar, que eu resolvi começar a competir, consegui comprar os meus primeiros canários, já fui fazendo, usando com os paulistinhos na época que eu tinha. Fui fazendo portadores, comecei do zero, né? Comecei do zero com as aves que eu consegui. Então, como eu já tinha bons ágatas vermelhos mosaicos, então eu acho que isso aí também me alavancou no sentido de melhorar a mutação, né? Mas eu, particularmente, aí eu fui apaixonando tanto pelos ágatas topázio, que eu acho que o fato ele ter menos felmelanina ainda do que o ágata clássico, e ele mostra um contraste melhor, né? Ele mostra um lipocrom mais vivo. No caso do vermelho intenso, nossa, são maravilhosos, os marfins intensos são uma pureza de lipocromo, então não existe aquela envoltura, aquela dispersão de melanina interferindo na cor do lipocromo, né? Então essa cor viva me despertou muita atenção, para te falar a verdade. E aqueles mosaicos também muito prateados, muito branquinhos e com aquele contraste, né, escuro do desenho melânico e com a boa máscara. Então esse é um pássaro que ele chama muita atenção, para te falar a verdade. Então isso aí
já me cativou desde lá de trás. André, boa noite. Eu respondi na pergunta aí acima, mais ou menos é o que eu estava falando ali, que eu, antes de eu competir, eu criava a ágata vermelho mosaico. Então eu já tinha umas boas aves, apesar de não competir. Então quando eu vi na internet os primeiros topazes que eu gostei muito, e como os primeiros topazes que eu consegui adquirir aqui no Brasil deixavam muito a desejar, né? Eu já conhecendo o padrão Ágata, eu já sabia o que eles tinham a desejar. Então eu sabia que eu ia ter que trabalhar, que eu ia ter que ralar para melhorar. Então foi isso, eu comecei usando portador, fazendo portadores e usando os portadores, até um determinado momento que eu comecei a ter aves puras boas e decidi por abandonar os portadores e ficar só com os puros. Amigo, primeiro eu penso que a gente tem que ter realmente a qualidade é muito mais importante do que a quantidade. A gente tem que partir desse pressuposto. Então, isso acontece aqui na minha casa. Então, é, como até mesmo, vamos dizer aqui, como contando a história desde quando eu comecei, com aqueles topazes mais fracos lá no começo. Então, quer dizer, na primeira, segunda, terceiro ano de criação, então praticamente aí nasciam duas, três aves boas, né, razoáveis, e de 100 e era 90 e tantos, tudo tranquilo, né? Então a gente já sabia como é que funcionava. Então vendia aquele restante ali, vendia mais em conta, fazia dinheiro naquilo para pagar a farinhada, pagar a manutenção da criação e aproveitava aquele dinheiro e investia, né, comprando em matrizes melhores ainda. Então, com esse dinheiro de melhores matrizes, eu comecei com o passar do tempo, eu já não tinha mais, já não nasciam mais três, quatro aves boas. Aí começa a coisa a inverter, começavam a nascer de repente 30 aves boas e ficava às vezes os 70. E assim foi. Até um determinado ponto que começa a chegar, a coisa inverte, né? Então você começa a ter aves muito padronizadas e o mínimo descarte possível, que é o que acontece hoje. Então, assim, hoje praticamente o descarte é muito pouco, assim. Nascem muitos bichos excelentes. Então, é questão da seleção, né? Amigo, eu acredito que não, porque tem outras coisas que dão para identificar o ágata, o ágata, né? Topázio nevado. Inclusive a cloaca. A cloaca tem que ser branca. Se a cloaca for toda vermelha, se trata-se de um intenso conchímel. Mas outra característica clássica aí dos nevados é que as pontas das asas são todas despigmentadas. E o lipocromo não chega até lá embaixo. E no mosaico menos ainda. E no caso dos intensos, né, do que eu tenho de intenso aqui, o lipocromo colore toda a pena. Então, entrega, não tem como não. Na minha opinião, não tem como não. Não, eles nascem de olhos vermelhos, mas eles nascem até muito fortes aqui em casa, pelo menos. E não tenho cuidado especial com eles, não. Eu deixo a coisa acontecer normalmente, a fêmea tratar. Não dou, já aviso aqui, não trato com papinha, tá? Já tratei no passado, não trato. Os anos que eu notei que eu fui melhor de cria foi exatamente os anos que eu não dava nada. Eu acho que essa ânsia da gente de tratar, deixar o filhote tratado, de enfiar medicamento nos bichos, para mim é pior do que deixar a natureza acontecer. É lógico que eu fico atento a determinados manejos, né? Exemplo, fêmea que não está tratando. Ah, tô vendo que tem uma fêmea ali que está tratando pouco. Às vezes eu considero mudar aquele filhote, aquele casal, aqueles filhotes de ninho para uma fêmea que está tratando muito. Esse tipo de coisa é que eu faço, tá?
Já por volta aí do 20º dia, eles já estão com olhos escuros, já não estão, esses olhos vermelhos, avermelhados, por volta aí do quinto, sexto dia, isso aí começa já a desaparecer. E a tendência é que já com 30 dias você já não vê mais o olho, aquele olho vermelho. Amigo, eu trato aqui 100% com extrusada e farinhada e grite mineral, tá? Não dou nada além mais disso. Eu percebi ao longo do tempo que as sementes, além de me dar aquele trabalho, né, que a semente cai muita casca, às vezes semente em más condições, né, que a gente comprava e não estava legal, eu notava muito presença de ácaro de traqueia. Então eu achei que isso aí diminuiu demais da conta. E não tem casca mais, né? Antigamente tinha sopradeira para tirar o resto da palha, aquelas coisas, aquelas parafernálias todas. Então, eu penso em que tudo na canaricultura que for no sentido de facilitar o manejo é melhor, a coisa funciona melhor, né? Tanto que a gente vê hoje os rolos de esteira, os bebedouros automáticos, apesar de eu não usar o bebedouro automático, mas tudo isso vai na via de facilitar mesmo o manejo. Então eu acho que quanto mais simples for o manejo, melhor é. Eu não gosto de ficar inventando muita moda, não. E te falo que para mim a melhor coisa que eu fiz foi ter tirado as sementes. Agora, para os pássaros, a gente sabe que de repente pode. Mas eu procuro dar né, uma alimentação balanceada, uma boa extrusada, né? Uma boa farinhada. Então, isso tudo interfere. Amigo, eu usei extrusado vermelho por muito tempo. Mas hoje em dia eu tô usando a branca. Tô usando a branca e tô dando a cataxantina na farinhada, tá? Até mesmo por questão de custo, porque a vermelha é bem mais cara. Então eu tô dando preferência pela branca agora. Compenso com. Coloco sim óleo de girassol, tá? Na farinhada. Eu coloco lá pela quantidade que eu faço aí, deve ser 750 gramas de farinhada diária. Eu costumo colocar de 2 a 3 colheres de sopa, em média, todo dia. Eu misturo aquilo no meio da farinhada lá. Hoje, curiosamente, eu recebi dois amigos aqui, um deles é criador de cobre, e ele veio aqui me visitar com um outro conhecido, com outro amigo nosso, e ele falou que ficou bobo, que ele nunca viu né, os cobres mosaico aqui com tanto brilho e não viu uma semente aqui, só viu usando extrusada e farinhada, porque todo mundo fala com ele que tem que ter a semente para dar o brilho também, né? É lógico, a gente sabe que o óleo ajuda muito, mas eu acho que se você fazendo essas manobras aí no meio da farinhada, você compensando, você consegue atingir bons resultados. Amigo, não notei diferença na cor, não. Eu continuo fazendo o manejo com a cataxantina corretamente, procuro escolher a farinhada por aquelas que não têm pigmento, né, que interfiram na cor negativamente e também vejo os ingredientes de cada extrusado que for, né, sabendo, tendo em mente o que é que atrapalha e o que não atrapalha. Amigo, muito obrigado. Meus cobre mosaicos eu fiz 8 casais esse ano. Então tudo que eu tirei foi resultante desses 8 casais. Esse ano eu vou ver se aumenta um pouquinho mais. E aí vai sobrar 30 casais para eu distribuir entre os topazes. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem atentos no canal aí que sempre tem novidades para vocês. E em breve, novas palestras para vocês aí, beleza? E vamos passando também o dia a dia, o que está acontecendo aqui no Canário ECD. Galera, forte abraço para todos. Até mais. Fique com Deus. Tchau. Fui.